Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Nós vimos na nossa última teleaula que os agricultores e pecuaristas estão sempre selecionando animais mais gordos, vacas que dão mais leite, as plantas que produzem os melhores frutos. Ou seja, eles estão sempre querendo melhorar a quantidade e a qualidade na produção dos alimentos. Tá bom, mas o que o meu fermento tem a ver com isso? É que hoje a gente vai ver que alimentos como o pão, o bolo, a cerveja, não pode ser produzido sem a utilização do fermento, que é um ser vivo e que vem sendo utilizado pelo homem há muito tempo. Nessa teleaula, você vai ficar sabendo que no pão, no iogurte e em outros alimentos existem micro-organismos. Vai conhecer uma fábrica que utiliza a fermentação para produzir bebida alcoólica e vai ver também as diferenças nos processos realizados pelos seres vivos para produzir energia e para transformar alimento em energia. Bom, enquanto a Maria começa a fazer o pão, a gente vai começando a nossa teleaula de hoje. Você sabia que existem dois tipos de fermento? Só conheço esse tipo aqui, ó, que dá pra fazer pão e outras delícias. Então, esse daqui, que é o fermento biológico, ele tá cheio de micro-organismos, as leveduras. Agora tem um outro tipo de fermento, o químico, que não contém ser vivo nenhum. Quer dizer que aqui no meu pão, além de água e farinha, tem um monte de bichinhos? É, Maria, e são justamente esses bichinhos, as leveduras, que fazem o pão crescer. Que delícia! Você sabia que esse iogurte também tem micro-organismos? Os outros ingredientes são leite, alguma fruta, esse aqui, por exemplo, é de morango. Mas existem muitos sabores diferentes. Sabe uma outra bebida que também contém micro-organismos? A cerveja, que leva suco de cevada e fermento também. No iogurte, na cerveja e no pão existem micro-organismos. Então, Maria, quando você colocar essa massa para descansar, as leveduras vão estar trabalhando muito dentro da massa. Trabalhando como, Lineu? Olha, elas se alimentam, crescem, se reproduzem e liberam gás. E vai ser justamente esse gás que vai fazer a massa crescer. Eu sabia que estava aqui. Olha só. Esta receita para fazer iogurte é a mesma que minha mãe usava e foi minha avó que ensinou para ela. Os fermentos biológicos são feitos de levedura e são usados há séculos na fabricação de alimentos. Olha só, é muito fácil fazer iogurte. A gente só precisa pôr um pouco de iogurte já pronto em um recipiente com leite fervido. Simples. Viu só que interessante? Vou experimentar fazer este iogurte hoje à noite. E você? Não quer fazer também? Opa! Oi! O que você tá fazendo de gostoso pra gente aí, Maria? Eu tô fazendo um pão caseiro pra gente comer com esse vinho aqui, ó, que você trouxe. E eu, por coincidência, estou preparando uma aula que eu vou dar sobre os micro-organismos que existem no fermento. E por coincidência também, esse vinho, ele é produzido através da fermentação do suco de uva. Quantos fermentos, hein? E quantas coincidências. É verdade. Existem vários tipos de fermento mesmo. Vocês gostariam de fazer uma experiência que eu faço com os meus alunos? Eu quero. Então, Maria, aproveita que está com a mão na massa e faz 3 bolinhas aí dessa massa, tá certo? Alberto, por favor, coloca um pouco de água para ferver e também me traz 2 copos com água. 2 por quê? Eu não tô com sede. Mas não é para beber, é para botar as bolinhas, né? Tá bom. Bom, isso, Maria. Obrigado. Obrigado, Alberto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa bolinha aqui nesse copo e deixar aqui na temperatura ambiente. Tudo bem? Essa outra, Maria, faz um favor pra mim. Você coloca lá na panela de água que tá fervendo. Tá bom. Isso. E essa aqui, Alberto, por favor, você coloca lá na geladeira. Tá legal? O fermento provoca a liberação de gás na massa. E são essas bolinhas de gás que saem da bolinha da massa. Quando a massa já estiver pronta, descansada, na água, quer dizer que ela está cheia de gás e é por isso que ela flutua como boia de criança. E quando a massa está descansando fora da água, lá no lugar certo dela, ela vai estufando por causa do gás. Quer dizer, ela vai crescendo, ela vai estufando até ficar pronta a passar. Então foi por isso que a minha mãe me ensinou a colocar uma bolinha de massa dentro do copo d'água pra saber quando a massa tá pronta pra assar. É isso, Maria, é isso mesmo. Quer dizer, se a massa subiu, se ela flutuou, é porque ela cresceu bastante, já liberou bastante gás e aí já tá pronto pra assar. Puxa, mas essa aqui tá afundada na água da panela. Então, Alberto, essa daí não vai subir nunca. E a que tá na geladeira vai demorar bastante pra começar a flutuar. Porque
será, hein? Aqui ficar no local frio demora muito. Aqui ficar no local quente não flutua nunca. É, por que será, né? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Na massa feita com fermento biológico, existem seres vivos, micro-organismos que na temperatura baixa se alimentam e se reproduzem mais lentamente. A quantidade de gás liberado no processo de fermentação também é menor e, por isso, a massa demora para encher e flutuar. Já na água fervente, os micro-organismos morrem com o calor e não há fermentação nenhuma. Os micro-organismos são criados em várias indústrias diferentes, desde substâncias químicas e antibióticos até iogurtes e queijos. Eles também são usados aqui nessa fábrica de bebidas. Dentro desses tanques são criados os micro-organismos. Eles ficam num líquido que parece uma sopa. É o caldo onde ocorre a fermentação. Nós vamos falar com um técnico do setor sobre esse processo. Senhor, como é que são chamados esses tanques aqui? Esses tanques são chamados de bioreatores. Neles, nós produzimos álcool. Para que tudo esteja direito, nós temos que estar sempre controlando o suprimento de novos nutrientes. É assim que os micro-organismos se alimentam. Lá dentro tem um eixo que fica rodando o caldo. Assim, os nutrientes são espalhados. Nós também temos que controlar a temperatura do ambiente. Claro que sempre trabalhamos com tanque, caldo e instrumentos esterilizados, para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, só temos aqui os micro-organismos que nos interessam e nenhum intruso. Nós já estudamos que a respiração é absolutamente fundamental para os seres vivos. Então, é a reação da glicose com o oxigênio que libera energia para os seres vivos crescerem, se reproduzirem. E a gente viu também que na respiração, além da energia, é liberado também o gás carbônico. Glicose mais oxigênio igual a energia mais gás carbônico. Ô, Lineu, se todos os seres vivos respiram, então todos eles precisam de oxigênio para viver. Bom, Alberto, na verdade, não é todo ser vivo que respira. Existem seres que vivem mesmo sem oxigênio. É o caso das leveduras que a gente está estudando. Ao invés de elas respirarem, elas fermentam. Existe oxigênio dentro desses tanques? Sim, pode existir um pouco. Mas os micro-organismos que estão aí crescendo não precisam de oxigênio para viver. Eles conseguem transformar os alimentos em energia sem o oxigênio. Eles não realizam o processo da respiração. Eles realizam a fermentação. Como as leveduras que estão aí dentro realizam a fermentação, além da energia para viverem e além do gás carbônico, elas produzem também o álcool. E é por isso que nós precisamos delas aqui na fábrica, para produzir o álcool. Então, as leveduras produzem álcool durante a fermentação. Glicose igual a energia mais gás carbônico mais álcool. Engraçado, né, Lineu? Eu não sabia disso, não. É, porque nós e muitos outros animais precisamos do oxigênio para sobreviver, né? Mas os micro-organismos que fazem fermentação não precisam, né? Os seres vivos transformam os alimentos e obtêm energia através de diferentes processos. Um desses processos é a respiração, que utiliza o oxigênio. O outro é a fermentação, que não utiliza o oxigênio e que produz álcool. Nós vimos hoje aqui nessa fábrica que os seres humanos conseguem produzir bebidas alcoólicas, como a cerveja, o vinho, através da fermentação que os micro-organismos realizam. Muitos antibióticos também são produzidos a partir de micro-organismos, além de substâncias químicas, fertilizantes, o álcool combustível. Ou seja, o ser humano precisa e muito dessas pequenas criaturas que estão invadindo cada vez mais as indústrias. Por exemplo, o álcool, que serve de combustível para os automóveis, também é produzido através da fermentação da cana-de-açúcar. Existem micro-organismos especiais que, ao fermentarem, produzem gás carbônico e gás metano. É com o gás metano que é feito o biogás. É um gás que serve de combustível para ônibus em algumas cidades. Os biodigestores são grandes tanques de fermentação que produzem biogás e fertilizantes. Os restos de animais e vegetais, o esterco, podem ser utilizados nesses grandes fermentadores. Bom, antes de chegar em casa, vou passar num supermercado para comprar um fermento e fazer um pão. Não. Eu não esqueci, não. Eu vou provocar um processo de fermentação lá em casa, misturando a massa com o fermento
Enquanto isso, você fica com a revisão da nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nós aprendemos na teleaula de hoje que as leveduras são micro-organismos que existem no fermento biológico e que a fermentação é um processo realizado por seres vivos. Nós vimos também que grandes quantidades de micro-organismos podem ser criadas nos biodigestores e que alguns seres vivos não realizam a respiração, pois eles obtêm energia para viver através da fermentação. Por último, nós aprendemos que para fazer a fermentação não é necessário oxigênio. Vimos que o homem se utiliza de micro-organismos e de fermentação para produzir industrialmente certas substâncias como o álcool. Então, como a gente está vendo, tem muita coisa para aprender sobre a natureza e coisas super interessantes. Para saber mais, o jeito é estudar bastante, lendo as apostilas, mas também livros e revistas. Até a próxima!